Eu sou a Fabi. Eu sou o Bruno. E no nosso bate-papo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a criação dos nossos filhos. Um tema, inclusive, um pouquinho polêmico. Bora pro café? E se gosta dos nossos conteúdos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Críticas, elogios e sugestões é só deixar nos comentários. E antes de começar de fato o nosso vídeo, eu gostaria de agradecer todos os comentários positivos que nós recebemos, seja pelo Instagram, pelo WhatsApp ou, claro, aqui pelo YouTube também. Das pessoas querendo saber como é que foi a viagem dela, como é que ela tá, se ela chegou bem e essa coisa toda. E sim, ela fez boa viagem, ela tá bem, tá num processo muito legal, inclusive. É a primeira vez longe de casa, a primeira vez longe da família. Então, assim, tá com um tio, né? Tá com os tios. Sim, o que deixa a gente muito mais confortável, inclusive, né? Diferente de muitos casos que a gente soube de amigos nossos que foram fazer intercâmbio, foram para casa de desconhecidos. É muito mais difícil. Acho que certamente deve ser muito mais complicado. Então, assim, a gente tem esse conforto de saber que ela tá na casa do irmão dele, que é padrinho dela. Então, as coisas ficam bem mais fáceis. E como é de costume, a gente sempre fala com vocês, a gente sempre compartilha com vocês o que a gente vai comer. E hoje nós estamos muito chiques. Nós recebemos um presente muito legal, inclusive, da Helena, que vocês já ouviram falar outras vezes aqui no canal. Foi a primeira pessoa que eu conheci através da plataforma do YouTube, que eu conheci pessoalmente. E ela foi muito querida e nos enviou um doce típico que é da região de Arraiolos, que é o toucinho, é o pastel de toicinho. Gente, a gente nunca comeu, vamos experimentar agora, vamos ver o que a gente acha. Mas obrigada, Helena, super carinhosa. O agradecimento não é só pelo fato de ter nos dado, é pelo fato de ter pensado em nós quando foi fazer alguma coisa. Isso é muito legal mesmo. Então, obrigada, já tinha agradecido e agradeço agora novamente. E para começar o nosso bate-papo de hoje, eu vou fazer uma pergunta para ele, que é óbvio que eu já sei a resposta, mas eu vou deixar para ele responder. Que é o que nos motiva, na verdade, a fazer diferente, entre aspas, porque nós conhecemos outras pessoas que têm todo um medo de empurrar o filho ali para fora do ninho. O que nos motiva a fazer diferente? É uma proteção excessiva. Tem um desenho animado, a gente fala muito de desenho animado, porque a gente vê muito desenho animado. Você já comentou isso aqui algumas vezes. Tem um desenho animado chamado Procurando Nemo, e são peixes, e o filho de um dos peixes se perde. E ele é um pai super protetor por conta de uma tragédia na família. E uma amiga pergunta para ele, né, por que ele é tão protetor e tal. E ele fala, porque eu não quero que nada aconteça com ele. E ela fala, nossa, que coisa estranha de se dizer. Porque se você não quer que nada aconteça com ele, nada vai acontecer com ele. E a gente tem isso desde sempre. Desde quando a Bruna nasceu, a gente sempre teve essa preocupação de não nos permitir ficarmos numa zona de conforto. E a gente pensa que a zona de conforto é o lugar mais acolhedor, mais quentinho que você pode ficar. Porém, é o pior lugar que eu me vejo na minha vida. Isso em matéria de qualquer coisa, seja educação de filhos, seja de alimentação, de trabalho, de comportamento. Então a gente está sempre buscando algo que nos leve a um novo patamar, que nos leve a um novo degrau, um novo nível. E aí a busca é incansável, é incessante. E a gente quis levar essa mesma ideia para os nossos filhos. Que são os desafios, né? Eu acho que o desafio, ele te move. O desafio, ele faz com que você desenvolva, com que você cresça. Porque se a gente, como ele disse, a gente sempre se manter num nível que é aconchegante para nós, a gente nunca vai se mover, porque aquilo ali tá bom, tá sempre bom. Sim. Pra que vai mudar se tá bom?
Não é assim? Sim. Essa grande preocupação Sim. que a gente sempre teve. De desafiá-los, né? E nos desafiar também, porque pra gente é um desafio. Sim. Não é fácil, não é fácil. Os 3 primeiros dias que a Bruna saiu, eu fiquei muito sensível, eu chorava à toa. Não é fácil esse desapego, né? Mas eu sei que isso vai ser muito importante para ela, que ela vai desenvolver muito. Nós já percebemos, conversando com ela por chamada, a gente já consegue perceber ali algumas mudanças, significativas inclusive. Algumas perdas, né, algumas desconstruções da parte dela. Exatamente. Que já a levaram a uma forma de encarar determinados desafios diferentes. Exatamente. Já valoriza outras coisas que talvez antes ela não valorizava. Né? A percepção, né? Mudou. A percepção mudou. A percepção mudou de alguns aspectos. Isso eu achei muito importante, muito interessante, inclusive, de observar esse desenvolvimento dela. Sim. E a gente tem a mesma preocupação com o Breno, a gente faz isso também com ele. É lógico que a gente sabe que existe uma dificuldade muito grande dos pais, em qualquer momento da história, né, em qualquer geração, os pais querem sempre o melhor para os filhos. E as gerações passadas, acho que até a nossa geração ainda, a gente ainda conseguia, os nossos pais ainda conseguiam ter uma ideia do que seria um bom caminho a se trilhar para o seu filho. É lógico, não estou falando de ética, de moral, não isso. Digo com relação a carreiras, por exemplo, ao lado profissional. Porque mesmo que não seja o que eu gosto, o que eu quero, e aí muitos pais tentam, de certa forma, transferir para os filhos as suas frustrações e querem que os seus filhos façam aquilo que eles quiseram fazer e eles, por algum motivo, não fizeram. Essa nova geração, a gente já não consegue medir esse tipo de coisa, porque o que vem pela frente? Né? O que vem agora com relação às novas profissões? O mundo mudou. O mundo vem numa aceleração constante de desenvolvimento e de mudanças. A gente viveu a revolução tecnológica e a gente está na revolução tecnológica. Né? Milhares de empregos, de profissões que a gente conheceu e que a gente conhece estão acabando, não vão existir mais. E novas profissões estão surgindo. Eu vi um estudo um tempo atrás que diz que até quase metade das profissões até 2030 ainda não existe. Olha só que bizarro, né? Então, assim, a gente está preparando o nosso filho para ser o quê? Entende? Então, a gente tem essa preocupação muito grande e o que a gente pode fazer é orientá-los dentro daquilo que a gente acredita que seja honesto e ético e dar a eles a oportunidade de escolha. Que essa é uma coisa diferente que nós fizemos, inclusive. Desde sempre. Desde sempre, a gente sempre conversou muito com eles e sempre deixou muito claro para que eles pudessem fazer ao longo da vida deles, que eles tentassem de alguma forma descobrir, que a gente sabe que não é fácil descobrir o que você quer fazer da sua vida, é algo que demora e demanda muitos anos, e a gente sempre conversou, sempre procurou deixar isso para eles de uma forma muito clara. O que você gosta? Tenta buscar fazer o que você gosta, né? Uma coisa que te faça feliz, que te dê ânimo de levantar da cama todos os dias. É conseguir conciliar o que você gosta com a sua necessidade de realização profissional. Afinal de contas, vivemos num sistema capitalista e a gente precisa trabalhar e ganhar dinheiro. E é lógico que a grande maioria das pessoas no mundo não faz o que gosta. Não tem essa realização. Infelizmente. Levanta da cama por obrigação, trabalhar. Sim. Não é o que a gente gostaria que acontecesse com os nossos filhos. Eu passei por isso, em grande parte da minha vida profissional. Trabalhei com o que eu não gostava. Hoje faço algo realizador na minha vida, mas mudei os planos, né, já com quase 40 anos. Já com 30, como diz um amigo meu. Né? Hoje eu sou quarentinha, mas eu mudei quando eu era trintão. Assim, mudei os rumos, mudei o curso da minha história por escolha. E ela me ajudou muito, inclusive, com relação a isso, com relação aos desafios que vieram pela frente a partir dali. Então a gente pensa que
nesse mundo hoje tecnológico, na vida hoje que existe, o que é melhor para eles? Né? A gente vê muitos pais, inclusive, que restringem a tecnologia dos filhos. Ah, meu filho não vai usar. Ué, mas a tecnologia faz parte do dia a dia. Se você hoje não deixá-los usar a tecnologia, eles só serão crianças um pouco mais atrasadas do que as outras. É claro que usar a tecnologia com responsabilidade. Equilíbrio. Não é ficar jogando um joguinho idiotizante 24 horas, não é disso que a gente está falando. É porque muitas pessoas levam para esse lado. Acham que o uso da tecnologia para crianças é só jogar joguinho. Sim. Né? O que a gente sabe que não é por aí. Né? Tanta coisa legal que dá para fazer, dá para ensinar. Sim. Tem um neurocientista francês, se não me engano, meu francês é horrível, tá? Então, antes que alguém fale, nossa, ele falou errado. Se não me engano, o nome dele é Michel Demirger, ou qualquer coisa assim. Depois vocês procuram aí. Pesquise. Ele escreveu um livro chamado A Fábrica de Cretinos Digitais. E ele fala sobre isso. Né? Primeiro que a gente tem, pela primeira vez na história, né? A gente já vem acompanhando essa evolução nas últimas gerações, e a gente chega nessa última geração, onde pela primeira vez o QI dos pais é mais dos filhos, evoluído, né? do que da última geração. Né? E como isso está sendo... Por que isso aconteceu? O que está causando esse tipo de desaceleração do interesse? Porque informação eles têm. Pense que um telemóvel hoje ele tem mais tecnologia do que a nave que chegou na Lua, né, a primeira vez. Então, você tem toda a informação hoje, quase toda a informação do mundo hoje no ecrã do seu telemóvel. Então, como você transforma informação em conhecimento? Né? Como você faz essa transição? E mais, nós como pais, como nós podemos colaborar e participar? Porque não é fácil. Às vezes a gente acha que a gente sabe. E às vezes só a boa intenção não é o suficiente. A gente tem que instruí-los, né, de certa forma. Porque eu vejo hoje, não uma crítica, acho que cada um cria seu filho da maneira que quer, mas o que eu vejo hoje são muitos pais meio que, de certa forma, tentando se livrar da criança. Entrega o telefone para ela assistir qualquer coisa que vai fazer ela ficar quieta. E aí, desde muito pequeno, aquela criança se habitua com aquele tempo de tela que, de fato, não entrega nada para aquela criança de bom. Porque ela fica horas na tela, além de não fazer bem, né? Os médicos dizem, por conta da vista, sim, eles não estão desenvolvendo nada. Não. Eles não estão estudando, eles não estão aprendendo nada. Sim. Porque a criança precisa desse desenvolvimento motor, né? Psicomotor, eu não sou profissional da área, leio assim alguma coisa e outra, mas a criança precisa disso, a criança precisa ter contato com outras crianças, a criança precisa mexer com coisas, trabalhos manuais para desenvolver ali outras regiões do cérebro. E a gente vê que essas crianças, infelizmente, não estão desenvolvendo. Então, o que a gente tenta fazer aqui é não deixar eles em tempo excessivo na tecnologia. A gente tenta levar para outro lado. O Breno, por exemplo, pratica esportes, né? Tá praticando até 2 esportes diferentes. Então a gente busca fazer essas coisas para que ele não fique só metido dentro de eletrônico, porque a gente sabe que isso não faz bem, né? E dentro disso tudo, eu li nos comentários do vídeo da viagem da Bruna que nós éramos corajosos. Você nos considera corajosos? Depende de qual é o conceito de coragem, né? Qual é o conceito de corajoso. Porque se você se propõe a não desafiar o teu filho, não fazer com que ele saia da zona de conforto, cresça e desenvolva, se você se propõe a não fazer isso, você também é uma pessoa corajosa. Porque essa criança vai crescer com muitos traumas, vai se tornar um adulto frustrado, e você vai ser parte disso. Eu não estou dizendo que uma vez que você também ajude-os empurre-os para fora do ninho, deu até um exemplo disso no vídeo, as águias fazem isso para ajudar os filhos a aprenderem a voar. Quando você empurra para fora do ninho e com responsabilidade,
sempre auxiliando, monitorando dentro daquilo que é permitido que você faça, não significa que também eles vão ser bem-sucedidos e realizados. Eles podem também se frustrar com as escolhas deles, eles podem ir para um caminho oposto àquele que você idealizou no primeiro momento, mas que você tenha a tranquilidade de saber que você buscou ajudá-los da melhor forma. Aí não é bem boa intenção, é boa vontade. Você fez de boa vontade. Você fez aquilo que um ser humano precisa para que ele possa buscar novos desafios e se desenvolver. Enfim, eu penso que também é muita coragem quem escolhe não fazer isso pelos filhos. Porque nós viemos de uma geração, não sei se você vai concordar comigo, de que os meus bisavós criaram os meus avós para ficarem dentro de casa e seguirem ali uma linha dentro do trabalho que eles faziam. E eles acabaram passando um pouquinho disso para os filhos. Na verdade é normal você ter, cada geração, mesmo nós estamos fazendo isso, toda geração ela passa aquilo que, por mais que você não queira, coisas boas e coisas ruins que vocês aprenderam, que nós aprendemos com os nossos pais, a gente passa para frente. Eu li um livro, e você vai lembrar disso, falou assim que eu cheguei aqui, é o Fator Pai, é um livro do Stephen Porter, se não me engano, esse é o nome dele, Stephen Porter. Ele fala sobre a relação pai e filho. Se não me engano, tem o Fator Mãe também, esse eu não li. Né? Como eu precisava mais, naquele momento, entender alguns aspectos dessa relação, o fator pai, além da minha história, eu precisava, como pai, entender o que eu precisava fazer nos próximos passos. E ele fala, assim, lógico, vale muito a pena ler o livro, fica a recomendação, mas ele traz a ideia de que nós recebemos o livro, né, o livro da vida dos nossos pais, e a gente vai passar esse livro para os nossos filhos. A questão é como você vai passar esse livro para os seus filhos. Bom, o melhor você pegou esse livro, você vai reescrevê-lo e passar uma nova versão para o seu filho. Você não vai simplesmente seguir tudo aquilo que foi feito com você. Você vai procurar melhorar os aspectos que no seu entendimento, nos seus traumas, nas suas frustrações, você precisa revisar. Não significa que se você ficava de castigo porque você não fazia o dever de casa, não, isso aí eu não vou fazer com meu filho, ele não vai fazer o dever e não vai ficar de castigo porque eu não gostava. Não, aí você não tem que mimar o seu filho, né? Lógico que você vai passar para ele as melhores práticas que foram utilizadas com você e vai retrabalhar as práticas que você entende que podem ser aprimoradas e vão ajudá-los a serem pessoas melhores. Até porque nós já vimos histórias de pessoas que tiveram uma criação e não gostaram, e falaram, eu não vou fazer nada disso aqui com o meu filho. Nossa, e fizeram o oposto. E saiu muito pior. E não foi muito legal. Nós vivemos com algumas pessoas assim. Nós já vimos algumas histórias desse gênero. Eu vivenciei muito próximo. Sim. A minha uma história dessa. A gente está falando disso tudo, mas é óbvio que nós também falhamos. Eu acho que às vezes também passa um tempo demais nos eletrônicos, acho que poderíamos fazer coisas diferentes, levá-los para, não sei. Mais atividades a céu aberto. Exato, fazer outras coisas. E foi uma das coisas que nós nos propomos quando decidimos sair do Brasil. Sim. Sair da onde a gente morava, né? A gente fala Brasil, mas não é Brasil inteiro. Muitos lugares do Brasil você pode ter uma vida diferente da que a gente tinha. Exatamente. Então, quando nós nos propomos a vir para cá, para o interior, era justamente ter essa vida mais ao ar livre. Sim. Mais lá de fora, piquenique, bicicleta, caminhadas. A gente faz muito mais do que a maioria das pessoas que a gente conhece, inclusive. Sim. Nós pedalamos, nós fazemos piqueniques, passeamos na rua, mas a gente sabe que a gente pode fazer ainda mais. Sem dúvida. Porque, principalmente, vai ficar isso registrado para eles, para sempre. Eu lembro que teve um comentário uma vez de uma pessoa em um
em um dos vídeos, que a gente falava sobre as refeições, né? As refeições de domingo, o evento de sábado, e alguém falou, eu trago isso da minha infância, os meus pais almoçavam na mesa, jantavam na mesa, alguma coisa assim, e é isso mesmo. Eu também trago algumas coisas da infância que eu vivi com os meus pais e tal, e a gente guarda, né? Que são coisas boas. Sim, verdade. E aproveitando que a gente está falando de partidas, da viagem da Bruna, o Rui Silva me recomendou uma música que foi Vou-me Embora, Vou Partir. Linda música. Tá até nos comentários. Muito obrigado pela recomendação. Lindíssima. Eu estava extremamente emotiva, então chorei um pouquinho. Imagine como foi. E eu ouvi recentemente uma música também que me marcou muito. Eu fui mostrar pro Bruno. E foi no dia seguinte que a Bruna tinha viajado e eu chorava copiosamente. A música é linda, que é do Luiz Trigacheiro, que inclusive ele é do Alentejo, ganhou o The Voice, né, recentemente. E a música é Meu Nome é Saudade. Gente, a música é linda, certamente vocês já conhecem, mas os nossos amigos brasileiros que não conhecem, pesquisem. A música é linda. Vale muito a pena. Emocionante, então assim, chorei muito. E uma das coisas que, assim, a gente sabe que a maioria do canal, né, dos seguidores do canal é português. Né? Quase 75% do canal dos seguidores são portugueses. Só que tem uns 20 e qualquer coisa por cento, porque tem uns 5% ali espalhados, né, por outros países, mas deve ter uns 20% de brasileiros. E uma das coisas que a gente sempre fala entre nós, que inclusive eu ainda tive um pouco mais de contato, ela teve quase zero, e a maioria dos meus amigos no Brasil tiveram quase zero, é com relação à cultura portuguesa em muitos aspectos, e a música é uma delas. A gente tem tido, principalmente nos últimos tempos, contato com uma coisa mais linda do que a outra. Tão rico, e isso não chega no Brasil. A gente vê como a música brasileira chega aqui, né, principalmente a MPB, aquela coisa, a bossa nova, aquela coisa linda da década de 60, 70, 80, que é maravilhoso. A gente vê nas gerações das pessoas da nossa idade como é bom e rico essa troca. Só que também hoje chega uma coisa muito ruim. Né? Chega um material aqui que a gente vê os jovens e os miúdos ouvindo nada bons. Agora uma pergunta. Eu tô aqui há meia hora já falando, ó. Não comi nem um pedaço ainda. Coma. Até ela comeu, eu não comi. Já comi, inclusive. Gente, muito bom. Gostei muito. Agora é minha vez. Prova só pra você ver. Tem Obrigada, tão pouquinho. Helena. Obrigada. Tem tão pouquinho, vou ter que comer todos sozinho. Tem sim, porque tem pouco. Tem pouco. Aí, Helena falou que tem pouco. Cara de pau. Eu confesso pra vocês que quando ela me falou que o nome do doce era pastéis de toucinho, eu achei que fosse salgado. E aí eu falei pra ela, é salgado? Ela, não, é doce. Eu falei, doce? Mas com toucinho é doce? Ela falou, olha, é peculiar. Mas eu tô achando muito bom. Muito gostoso, muito gostoso. E o curioso é que tem gosto de toucinho mesmo. Pois. Mas é doce, é doce. Muito gostoso. Muito bom. Não é um doce enjoativo. Não é enjoativo. Uma textura agradável. E a gente consegue sentir o toucinho, não dá pra explicar. Pois é isso que eu tô falando, tem gosto de toucinho. Pois é, a gente consegue sentir o toucinho, mas ao mesmo tempo não é o paladar mais apurado do doce, não é o toucinho. Muito bom, gostei mesmo. Lá de Arraiolos, pra quem quiser, quando for lá em Arraiolos já sabe. Nós temos que ir a Arraiolos. Tem muita coisa legal pra ver lá. Inclusive, fala de boca cheia. Inclusive, peguei várias dicas com a Helena hoje. Só tem pouco. Deixa eu ter muito. Deixa de ser cara de pau. Tem pouco, senão você vai querer comer 2. Claro que eu vou comer 2. Que ideia! Vamos voltar pro tema. Eu recebi uma pergunta no Instagram, da pessoa querendo saber como é que foi pra gente quando a Bruna saiu de casa, Ela abalou. Fala você primeiro, como é que foi pra você? Pô, pra mim foi bem mais sofrido do que eu imaginava. A gente vem se preparando já pra isso há muito tempo, mas uma coisa é falar e outra coisa é viver. É diferente. Foi diferente, mas acalmou. Depois de uns 3, 4 dias eu já fiquei mais tranquila. 3, 4 dias. 3, 4 dias. Já fiquei mais tranquila, até porque eu falo com ela
todos os dias. E eu sei que ela tá bem, que ela tá, como a gente já falou, ela tá na casa do irmão dele, essa coisa toda. Então, assim, eu fiquei mais tranquila. E pra você? O projeto de sair do Brasil, desde quando começou, né, inicialmente a gente já falou aqui, eu precisava profissionalmente desenvolver o inglês, mas sempre teve, né, como principal objetivo o desenvolvimento das crianças, né, desde o início. E a saída, a partida e vivermos todas essas condições muito diferentes, muito adversas, de quem já viveu, quem já morou longe dos familiares, longe dos parentes e amigos que poderiam te dar um suporte, principalmente nos primeiros anos, hoje é estruturado, mas na época ainda não era, sabe a dificuldade que é e que eles também tiveram que atravessar. Então isso fazia parte do desenvolvimento deles, do projeto de desenvolvimento deles. E eu sempre falei desde sempre, com parentes e amigos, que eu desenvolvia as crianças para saírem de casa o quanto antes, para eles. Não que eles tivessem que ir embora aos 18 anos. Tem até uma pessoa muito próxima a mim, ela me criticava muito, inclusive, com relação a isso. Ela fala, nossa, como que você consegue falar assim, que ela vai embora e tal? Mas é bom para ela, sabe? É melhor, é bom para o desenvolvimento dela. É lógico que, se ela não quiser, a gente está aqui. Se ela precisar, a gente está aqui. Estaremos sempre aqui. O Porto Seguro é aqui. Agora, ela tem toda a liberdade, eles têm toda a liberdade e toda a segurança de saber que eles podem buscar aquilo que eles quiserem na vida deles. Como a gente já falou mais de uma vez, não importa as melhores condições que a gente dê, as melhores orientações. Se eles não quiserem, se eles não buscarem, eles não vão chegar no melhor lugar, eles não vão chegar naquilo que eles realmente acreditam e tudo mais. Então, essa é uma das coisas que eu nunca consegui explicar para as pessoas. As pessoas me consideravam muito frio e desapegado por conta desses comentários que eu fazia. Só que foram anos, são anos de desenvolvimento para esse momento. E nunca é confortável. Não vou dizer, eu fiquei tranquilo. Eu deixei ela lá e vim trabalhar e não pensei nisso o dia inteiro. E os dias seguintes eu não pensei em nada, não. É como, sabe quando o seu filho vai andar de bicicleta, pela primeira vez você tira as rodinhas, você está ali ao lado dele, depois que ele parte, você já não está mais do lado dele e ele continua pedalando e a velocidade aumenta, dá aquele friozinho na barriga e você fala, caramba, tomara que ele não caia. Você já não tem mais o que você possa fazer. E aí ele começa a ter a confiança, e ele começa a pedalar, e ele ganha o equilíbrio, e ele vai, e aí dá aquela dorzinha que você fala assim, agora ele não tem mais rodinha. Aí você fica feliz e ao mesmo tempo que você fica apreensivo. Algumas semanas depois, e aí até então ele sempre pedala com você, ele quer fazer tudo com você. Algumas semanas depois ele fala, não pai, fica aí, eu vou pedalar com os meus amigos. Sabe? E pronto, e aí você trabalhou muito tempo para que ele andasse de bicicleta sozinho, conseguiu, tirou as rodinhas. Agora ele não vai mais andar com você. De vez em quando ele vai. Mas agora ele está preparado para não mais andar de bicicleta com você. E é o que acontece com os nossos filhos. Eu penso com relação a essa fase, 18 anos ali, não sei. A gente fez com 18, aconteceu com 18, mas pode ser um pouco antes para uns, pode ser mais para frente para outros. Vai chegar um momento, ela fala, agora eu trabalho, eu tenho a minha vida, eu vou morar em outro lugar, eu vou morar em outro país, eu vou voltar para o Brasil. Bom, aí é uma escolha. Cada um escolhe aquilo que acredita ser o melhor para você. Agora uma curiosidade. Porque eu também mas isso foi mais dentro da minha família, dos meus familiares, que me questionaram se a gente não tinha medo da velhice. Quando estivermos mais velhos, dos filhos de repente estarem longe. O que você quer dizer sobre isso? Mas é pra falar pro vídeo ou é pra falar a verdade? Palhaça. Não, tô perguntando porque você sabe como eu reajo a essas coisas, né? E assim, as pessoas têm uma visão muito diferente da minha, você sabe bem. Eu não vejo a hora, assim, a versão Bruno que ninguém gosta, tá, pessoal? Eu não vejo a hora deles crescerem e irem embora daqui. De a gente poder viver tranquilo, longe dessas pestes.
Quem vê pensa. Muito mal Natal e Ano Novo e olhe lá. Tá De preferência um em cada país, que não precisem me visitar com frequência, não cobro isso de ninguém, sabe muito bem com relação a isso. E a velhice não é um problema. Né? E é curioso como as pessoas hoje encaram, né, a velhice como um problema. As pessoas têm 70 anos, coitadinho. O que você fez ao longo da sua vida inteira para chegar a 70 anos, coitadinho? É lógico que a gente sabe, as pessoas ficam doentes, eu também não estou falando que não. Mas, de maneira geral, uma pessoa hoje de 60, 70 anos, talvez as gerações passadas não, mas essas gerações de hoje, a nossa geração já tem total condição de chegar a um velhinho saudável. Chegar a uns 60, 70 anos, uma vida plenamente ativa, e a gente vai viajar, a gente vai fazer coisas. E eu não vejo que os meus filhos tenham a obrigação de cuidarem de mim. Que é uma outra coisa estranha que eu escuto das pessoas falando. Eu vou cuidar bem do meu filho porque quando eu ficar velho ele vai cuidar de mim. Nossa, que responsabilidade, que obrigação que seu filho tem. E assim, se eu ficar velho a ponto de dar trabalho, a ponto de ser uma pessoa doente ou problemática, e eu vou ser um velho rabugento, minha família diz, vocês falam, todos vocês, dizem que eu vou ser um velho muito rabugento. Se eu chegar nesse nível de dar trabalho, eu não vou jogar esse fardo nas costas dos meus filhos. Me joga num abrigo, num lar, não tem, ou eu vou morar sozinho, não vejo esse, sinceramente, não tem, para mim, não tem o mínimo sentido colocar nas mãos das crianças, mas que não serão crianças, serão adultos, na mão dos filhos a responsabilidade de obrigatoriamente terem que cuidar de mim. Eu acho que não tem sentido. Sabe, as pessoas falam, mas é obrigação dele porque eu cuidei dele. Então não é incondicional? Então você cuidou na condição de ter algo em troca? Eu não vejo dessa forma, mas é só a minha opinião. Sei que vai chover hater aí nesse comentário. É óbvio que a partir do momento que os filhos cuidam dos pais porque querem, é diferente. Sem dúvida. Inclusive, da minha parte, sempre foi isso. Eu sempre procurei deixar claro para minha mãe que sempre foi um desejo meu cuidar da minha mãe na velhice dela. Desde que a gente casou. Desde que a gente casou, eu sempre falei isso pra ele. Sim. E graças a Deus ele sempre abraçou a causa. Nunca foi problema nenhum. Nunca foi contra a ideia. Pelo contrário. Sim, mas sempre foi o meu sonho e continua sendo o meu sonho cuidar da minha mãe na velhice dela. Que não será um fardo. Que não será, mesmo que ela fique doente, mesmo não será. A questão não é essa, como ela falou. Uma vez que o filho se propõe, é diferente. Estou de pleno acordo. É diferente. Agora, você dar essa obrigação, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu sou um velhinho já, mas daqui a uns 40 anos que eu vou estar mais velhinho, a Bruna mora, sei lá, na Austrália, casada, tem filhos, trabalha, e eu tô doente morando, sei lá, na Islândia. Ela tem que largar tudo lá para cuidar de mim. Ou eu já tô lá há 20 anos e eu tenho que me desfazer de tudo para morar na casa dela, em outro país, em outra cultura, outro clima. Eu não vejo, sinceramente, eu não vejo sentido, mas é só a minha opinião. Por isso que, às vezes, a gente vê algumas pessoas que moram sozinhas, alguns idosos, e ela fica com o coração na mão. Coitadinho, mora sozinho. Mas qual é o problema? E às vezes são idosos, de 75, 80 anos, saudáveis, que ou já são viúvos ou viúvas, que são muito bem resolvidos, que vivem muito bem sozinhos. São felizes, inclusive, por viverem sozinhos. Mas ela, por exemplo, ela tem uma visão muito diferente da minha. Isso é uma visão muito pessoal. É uma visão muito pessoal dele. Eu já não penso da mesma forma. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Tanto que eu, quando vejo um velhinho na rua, sozinho ali de bengalinha, nossa, mãe, eu choro tudo. Então, é isso. Então, assim, o Breno e a Bruna já têm a obrigação de cuidarem dela na velhice dela. Já sabem, crianças. Bruna, você tá aí? Já sabe. É uma obrigação de vocês cuidarem da velhinha. Vai cuidar da velhinha. A velhinha é super divertida. Ou não. Bom, e como na edição a gente corta um monte de coisas e vocês não veem, já é a nossa terceira xícara de café. Nossa, nada, a minha. Tá de noite, eu não vou dormir.
Com café. Ai, Jesus, eu não aguento. Oh, meu Deus. Vamos ver como é que vai ser isso. Bom, mas então, se o café já tá frio, porque tá na hora de terminar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado de compartilhar esse momento delicioso com a gente. Eu sou a Fabi. Eu sou o Bruno. Um beijinho e até o próximo vídeo. E esse é o pastel de toicinhos de arraiolos. Comam, porque é muito bom.